No primeiro livro de Crônicas, eu quero compartilhar uma breve palavra. Espero que seja breve mesmo. No primeiro livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos, meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa a meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai, na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, vem nos inspirar e vem realmente, ó Deus, colocar as palavras certas nos nossos lábios, e que tudo aquilo, ó Deus, que é o desejo, a vontade do Senhor, para que possamos realmente, alinhados, ó Deus, a Ti, falar somente o que convém, ó Pai. Que o Senhor realmente manifeste a Tua graça, manifeste o Teu poder, abra o nosso entendimento, ó Deus, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz nesta noite, e assim restaurando as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração, ó Deus, realmente esteja totalmente rendido a Ti, ó Pai. Nós te damos, te entregamos, reiteramos, ó Deus, esse ato da entrega dos nossos corações a Ti, para que o Senhor venha realmente, ó Deus, enchê-lo com a Tua presença e a Tua palavra seja sempre, ó Deus, realmente derramada sobre os nossos corações. A Tua palavra, inclusive, diz, Senhor, a boca fala do que está cheio o coração. Que assim sejam as nossas palavras, Senhor, estando o nosso coração cheio de Ti, ó Pai. Jesus Cristo, o Verbo, a verdade, a vida, o caminho, o Verbo encarnado, a palavra de Deus. Senhor, manifesta-te aqui hoje, ó Deus, com poder, com graça
com misericórdia, com amor, com autoridade, ó Deus, sobre as nossas vidas, nos convencendo, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, em nome de Jesus, e possamos encontrar redenção, salvação em Ti nesta noite, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados única e exclusivamente ao Senhor, o Rei dos Reis. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que se remete a um momento em que nós temos nas Sagradas Escrituras passado, em que Davi teve o desejo de edificar a casa de Deus. Davi tentou realizar esse desejo. Ele que tinha bons pensamentos. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a gente observa o intento de Davi, o desejo de Davi, o bom pensamento de Davi. Hoje eu comecei falando aqui na oração inicial, se não me fala a memória, eu até orei para que Deus nos dê bons pensamentos. E isso é importante, a gente ter essa memória. Né? A palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, lá em Eclesiastes. Nós precisamos realmente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos realmente ter bons pensamentos. Uma das características do ser humano é, em qualquer situação, a primeira coisa que surge é pensamentos que não são pensamentos tão bons. São pensamentos críticos, são pensamentos que muitas vezes são movidos por invejas, pensamentos em que a gente tenta corrigir, e aí tem a chamada autocrítica, é algo que muitas vezes mina a nossa vida, mina a nossa mente, mina o nosso coração. Como você acordando nesse dia de hoje, um dia nublado, um dia chuvoso, e você olha para o dia e, pelo fato do dia estar nublado, estar chuvoso, você não imagina que hoje possa ser um dia bom, um dia abençoado, um dia alegre, um dia feliz, como um dia em que o sol está raiando, em que o dia está brilhando, em que podemos ir até para a praia, mas o fato de dia estar nublado, já há um sentimento, já há uma inclinação para pensamentos realmente que não são bons pensamentos. É algo que parece como uma chave que liga nas pessoas e as pessoas se deixam. Se você já vem, né, numa ladeira descendo, isso fica mais agudo ainda. Mas Davi, como eu estava dizendo, ele teve um desejo, ele teve um bom pensamento. E qual foi o pensamento que Davi teve? Qual era o desejo de Davi? É interessante que ninguém havia pensado nisso antes. Vamos lá para 2 Samuel, no capítulo 7. Eu vou ler desde o versículo 1, que a palavra diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casas de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação?
porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda em tabernáculos, diz a palavra de Deus. E o Senhor acrescenta ainda, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Davi poderia ficar sentido por conta desta palavra de Deus. Mas, ao receber o recado de Natã e ver que nas palavras não só se encontrava um não de Deus, porque o não de Deus na nossa vida, ele é importante. As pessoas estão acostumadas, tem pessoas que estão acostumadas a ter sim para tudo. E quando tem um não, né, elas ficam, algumas até transformadas, não gostam, ficam fechadas, emburradas. E a gente precisa entender, né, que Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para a igreja. E Deus tem propósitos na tua vida e na minha vida. O fato de Deus ter propósitos na tua vida e na minha vida não significa que muitas vezes o não de Deus é algo ruim para você e para mim. Mas nós precisamos realmente ter bons pensamentos. Nós precisamos nos levantar num dia como esse e saber que o sol continua brilhando, apesar do céu estar nublado, chovendo, estar frio. Nós precisamos entender que o sol continua brilhando, que Deus continua olhando para nós com mãos abertas, com o coração aberto, cuidando de nós, nos dirigindo, nos guiando, nos guardando, nos livrando. E que Deus espera de nós gestos como esse. Muito embora Davi não pôde realizar isto que poderíamos até dizer um desejo do seu coração. Davi queria realizar esse desejo. Davi queria construir e edificar uma casa ao Senhor, a casa que o Senhor não tinha ainda, a casa que faltava o Senhor, como a palavra disse, ele só andava em tenda. Só havia tendas até então, nunca pensaram em construir uma casa para o Senhor. E Davi cogitou de fazer esta casa para o Senhor, edificar essa casa, esse santuário para Deus, mas Deus não permitiu. E falou que da descendência de Davi seria aquele que
edificaria essa casa. E como lemos aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, em que Davi reúne todo mundo e passa a bola para Salomão. Mas mesmo assim, Davi, apesar de não ser aquele que seria o executor desta obra, ele não deixou de preparar e deixar tudo pronto para Salomão, orientando em tudo que Salomão deveria fazer, fazendo todos os contatos que Salomão tinha que ter, né? E aqueles que forneceriam madeiras, que forneceriam pedras, aqueles que ajudariam, né? Cada um nos seus ofícios, artífices, enfim, para a construção desse templo. Davi realmente não questionou a Deus e até se alegrou, porque no final disso tudo, esse não de Deus veio acompanhado de um elogio, de uma coisa realmente honrosa a Davi, em que o Senhor iria perpetuar ali, através da geração de Davi, esse pensamento, esse desejo de Davi. E o nome de Davi, né, está na genealogia de Jesus Cristo. A gente olha para essas coisas, a gente olha para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, em que, diante da situação dela, que há 12 anos padecia de uma hemorragia, mulher possivelmente muito fraca, muito frágil, mas ela, naquele momento, ela pensou, apesar de toda a minha dificuldade, apesar de toda a minha fragilidade, pelo menos, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E uma pergunta que a gente poderia fazer é: qual a sua expectativa para essa reunião de hoje, em que nós estaremos orando, em que estaremos clamando diante de Deus, em que eu digo para você que Deus não só te deseja curar, em que Deus não deseja operar um milagre na tua vida ou naquela pessoa que você apresente hoje, em que Deus não deseja somente te alegrar, te dando um sim, trazendo um sim para a tua petição, mas que Deus deseja muito mais que isso, que o propósito dele na tua vida se estabeleça. Não só o propósito da tua vida se estabeleça, mas em torno de todos aqueles que estão à tua volta sejam abençoados da mesma forma que você é uma bênção na mão de Deus. É essa a expectativa que você tem? Ou você tem a expectativa, pura e simplesmente, de ter um pedido de oração atendido por Deus? Nós precisamos nos aproximar de Deus de uma forma diferente. E para nos aproximarmos de Deus de uma forma diferente, que agrade a Deus, que não repugne, que não crie no Senhor um gesto de afastamento, que não crie no Senhor um ato de rejeição, porque a palavra, como eu disse, perto o Senhor está, e o Senhor está perto daqueles que o invocam. Se a gente olhar lá no Salmo 34, 18, a palavra de Deus diz que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Salmo 145, 18, todos que invocam o Senhor, Deus está perto desses que invocam o Senhor. Deus está perto de você, Deus está próximo de você, mas Ele não quer estar perto e próximo de você, Ele quer estar dentro de você, Ele quer estar dentro de nós, e que a palavra nos ensina, nos diz que nós somos santuários de Deus, e se nós temos realmente essa proximidade com Deus, se nós realmente temos Deus entronizado dentro de nós, os nossos pensamentos são pensamentos bons, são pensamentos de paz, não são pensamentos maus. Como eu estava falando aqui dessa mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos. O que lembrar e o que falar daquele filho pródigo que saiu da casa do pai, foi ali em meio aos porcos, desejando comer a comida dos porcos, se lembrou que na casa do seu pai, aqueles que o serviam, os seus empregados, tinham alimento, tinham fartura, tinham pão.
e ele ali desejando comer as comidas dos porcos, sem poder comer aquelas comidas dos porcos. Pensamentos bons, pensamentos que nos levam realmente a estabelecer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz a palavra de Deus. Deus tem pensamentos grandiosos, maravilhosos para você, para realizar ações em você e através de você que glorificarão o nome de Deus, realizações que te tirarão de um estado que talvez você se encontre enclausurado, acuado, com receio, com medo, sem perspectiva, sem pensamentos bons, porque há uma impregnação pelo momento de notícias, de acontecimentos, de eventos que só trazem notícias ruins. E se eu me deixo levar por todas essas coisas, eu vou acabar fazendo que nem um avestruz, botando a cabeça no buraco e tentando me esconder, mas com o corpo todo de fora. E não é assim que a vida deve ser levada, não é verdade? Nós precisamos nos lembrar de quem é o Senhor. Quem é aquele que te trouxe até agora? Quem é aquele que proporcionou esse momento para que você hoje esteja me ouvindo e ouvindo falar a respeito dessas coisas? O que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua família, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua empresa, o que Deus tem para os teus filhos, o que Deus tem para a tua nação, o que Deus tem a realizar através da tua vida. Se não grandes coisas, porque um homem na mão de Deus pode todas as coisas, mas um homem fora da presença de Deus está destinado ao fracasso, à morte. E Jesus venceu a morte. Jesus na cruz venceu a morte. Jesus não só levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós estaremos aqui orando por problemas, pessoas que têm problemas de saúde, que estão querendo ficar livres de dores, que estão querendo ficar livres de enfermidade. Mas Jesus levou sobre si muito mais que isso. Jesus venceu a morte e trouxe a vida em alegria, em abundância, e que a plenitude de Jesus Cristo em você e em mim nos remete a alcançarmos e a conquistarmos qualquer coisa em que o Senhor será glorificado. Se Deus tiver um propósito em te exaltar, seja da forma como for, Deus vai te exaltar. Você crê nisso? Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas que você nem imagina que essas portas pudessem se abrir. Deus vai trazer a você pessoas que vão te ajudar a avançar. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Deus vai te colocar em evidência para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Você crê nisso? Então, eu quero dizer a você que você hoje dê um basta nos maus pensamentos que têm, de alguma forma, povoado a tua mente. Que você coloque hoje todos esses pensamentos que têm povoado a sua mente, que te trazem tristezas, que te trazem até lágrimas nos olhos, em que você olha para a vida de uma filha, para a vida de um filho, em que você olha para a vida de um esposo, para a vida de uma esposa, em que você olha para a família, em que você vê pessoas que realmente precisam de uma resposta de Deus. Senhor, opera ou não opero? Faço ou não faço? E que creem no milagre e, no entanto, se colocam em uma situação de dúvidas. E que você tem que ser aquela pessoa enviada pelo Espírito Santo com autoridade e trazer uma palavra realmente que transpassa como a palavra de Deus, que divide alma e espírito, divide juntas e medulas, uma palavra que é rápida para discernir os pensamentos. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos realmente buscar em Deus através da sua palavra, e vendo as histórias de tantos homens e mulheres e a própria história do nosso Senhor Jesus Cristo,
de como proceder em relação a todas as coisas, sejam elas boas, os momentos bons e os momentos adversos. Porque os momentos bons, eles são bons, nos alegramos, ficamos contentes, nos esquecemos de muitas coisas, passamos por cima de muitas coisas, como estamos felizes, extravasamos, transbordamos de alegria, em que nada de mal, nada de ruim, ainda que possa nos ter feito, no momento do festejo, no momento da alegria, até os nossos inimigos, os nossos adversários, se estiverem participando, vão ser abraçados, vão ser jogados por alto, porque é um êxtase, somos tomados de plena alegria. Mas quando as coisas estão ruins, elas ficam ruins, e muitas vezes mais ruins, piores, porque nos esquecemos de olhar para o Senhor e de nos lembrar que Deus está conosco e seguirá conosco até o confins dos tempos, até o confim deste mundo, até a consumação dos séculos. Deus estará conosco, nos segurando pela mão, nos conduzindo a vencer todas as barreiras e dificuldades, sejam elas de que natureza for, sejam elas da magnitude que for, grandes, pequenas, aos olhos dos homens, mas o importante é que nós venceremos e passaremos e triunfaremos sobre todas elas, segurados pelas mãos de Deus. Aleluia! Porque é o Senhor que nos toma pela mão direita. Aleluia! É bom saber que Deus é conosco. É bom acordar de manhã e ver um dia como esse, e apesar de não ser um dia tão convidativo para passear e fazer outras coisas que um dia ensolarado nos proporcionasse, é bom saber que é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia que nós temos que nos deleitar no Senhor, é o dia em que enfrentaremos todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, e venceremos mais um dia, o dia mau. Um dia que pode ter começado mal para você hoje, mas vai acabar bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? O ideal é que nós começássemos o dia sempre bem. E como é que nós podemos começar um dia sempre bem? Apesar das lutas, das dificuldades, é apresentando a Deus as nossas vidas, é buscando de Deus as forças, o ânimo, a alegria. Muitas vezes, isso pode acontecer, ou não muitas vezes, mas algumas vezes, você pode se levantar realmente prostrado, desanimado, triste. Algo que aconteceu no dia de ontem, que você acumula no dia de hoje, que você não teve solução e aquilo não sai da tua cabeça. Talvez você tenha até sonhado e tenha tido sonhos ruins com aquilo. Mas essas coisas não podem continuar acompanhando, não podem continuar povoando a tua mente, nem muito menos os teus sentimentos, o teu ânimo, minando o teu ânimo. Porque se Deus é contigo, meu irmão, se Deus é contigo, minha irmã, quem pode ser contra você? Aleluia! Quem pode ser contra você? Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, o seu amor. E a gente, olhando para o amor de Deus, mirados em Deus, apoiados em Deus, firmados em Deus, nós venceremos o dia mau. E o dia mau se vence não com mal, o dia mau se vence com bem. Amém? Se você, porventura, você começou hoje um dia mal, e esse dia veio se arrastando até agora, eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que Deus vai fazer com que esse teu dia termine bem. Porque em Jesus Cristo, tudo começa e termina bem. Se não começou, deve acabar bem nele. Mas se começou
bem nele, vai terminar bem nele. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, as adversidades. Deus quer trazer realmente à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Deus quer realmente fazer com que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, pensamentos que realmente glorifiquem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, no capítulo 4, fala sobre esses pensamentos que devem ocupar a nossa mente. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdade, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu li aqui, eu vou ler de novo. Eu não vi nada de ruim aqui. Veja bem, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, bom, tudo que é justo, bom, tudo que é puro, excelente, tudo que é amável, extraordinário, tudo que é de boa fama, bom, tudo, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, essas coisas devem ocupar a tua mente. Essas coisas devem ocupar a minha mente. E a gente, sendo ou tendo a mente ocupada por essas coisas, não haverá lugar para outros sentimentos, para outros pensamentos, que muitas vezes nos remetem a sentimentos ruins e pensamentos muito piores ainda do que nós já tivemos. Nós precisamos realmente focar em Deus. Focar em Deus. Então, que você possa focar em Deus, que você possa realmente se entregar ao Senhor, que você possa hoje colocar o seu dia diante do Senhor e que Deus venha visitá-lo nesse momento em que estaremos orando aqui, e que você possa reclinar a tua cabeça hoje e dormir um sono como uma criança que acaba de ser amamentada pela sua mãe, por sua mãe, e dorme. Aquele sono lindo, o sono dos anjos, como dizem, um sono tranquilo, um sono de paz, em que você é revigorado, em que você é renovado, em que você é realmente fortalecido. Aleluia! Porque você deita no travesseiro e logo pega no sono. Tem gente que está deitando no travesseiro e não está conseguindo dormir, porque está pensando em tantas coisas da vida, tantas coisas que precisam ser resolvidas, tantas coisas que precisam de solução imediata, tantas coisas que precisam realmente de uma mudança, de uma transformação, tantas coisas que precisam de uma intervenção de Deus, eu diria até de um milagre de Deus, que você olha para a situação, você não vê como consertar, como esse casamento pode melhorar, como o meu esposo pode ser um esposo que eu quero. Que a palavra de Deus diz como tem que ser o esposo, como Jesus, né, ama a noiva, a igreja, assim deve ser o marido, amando e cuidando da sua esposa. A mulher que o marido quer, como é que eu posso ter uma mulher virtuosa? Como é que eu posso ter os meus filhos no caminho do Senhor? Como é que eu posso realmente alcançar a vitória aqui e acolá e tantas outras coisas? Meu coração está distante, você mesmo talvez esteja sentindo um estranhamento, você não é mais a mesma que antes, você não é mais o mesmo que antes. O teu coração, você percebe que a chama do Espírito Santo não queima como queimava, ardia, como não arde mais como ardia. O que está acontecendo? Algumas coisas estão diferentes, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu estou impaciente, estou crítico. O que está acontecendo? O que aconteceu? Para que nós chegássemos a essa situação e que deixássemos somente maus pensamentos povoarem a nossa mente. Eu não quero isso para mim, não quero isso para os meus filhos, nem para minha esposa, não quero isso para ninguém, não quero isso para você.
Eu quero que você tenha esses pensamentos aqui, se há alguma coisa boa, se há alguma virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, em que você possa realmente ter esses pensamentos. A palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte, e aí eu encerro com esse versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sabe, se você está tendo maus pensamentos, ou se você não tem certeza se os seus pensamentos são bons como eles deviam ser, como lemos aqui nas Sagradas Escrituras, você deve realmente buscar, conhecer e se aprofundar nessa palavra de Deus. E pedir ao Senhor, num gesto de coragem, a gente pede tanto o espírito de ousadia, de intrepidez, na verdade, mas sabe é o homem, sabe é a mulher que se coloca diante de Deus, Senhor, realmente revela aquilo que eu não consigo enxergar. É um palmo além do nariz. Revela, Senhor, aquilo que eu preciso realmente enxergar, e não só enxergar, entender, para que a minha vida realmente passe a ser uma vida que, independente do céu nublado, ó Deus, todos os dias serão ensolarados, todos os dias serão dias abençoados, todos os dias serão dias em que eu verei a Tua graça, a Tua presença, o Teu favor, os Teus cuidados, ó Deus, o Teu consolo, essa mão que me afaga, essa mão que me conduz e me livra de todos os mal, ó Pai, mas não só a mim, a minha filha, meu filho, a minha esposa, a minha família, a igreja, Senhor. Senhor, dai-me realmente a revelação que eu preciso ter da Tua palavra, porque é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela passa a palavra, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do Espírito Santo. Se nós não temos a capacidade de discernir, é porque alguma coisa está faltando. E a gente observa. Eu tenho dito, um dos dons que eu vejo hoje na igreja, que falta para muita gente, é discernimento de Espírito. E a gente só pode discernir pelo Espírito Santo, se a gente estiver realmente alinhado a essa palavra. Se a gente tiver realmente relacionamento com essa palavra. Perto está o Senhor. Mas será que eu estou perto dele? Será que eu estou perto dele? Na verdade, a palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Amém? O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu consigo amar o meu próximo se eu não consigo amar a Deus? A gente não pode inverter as ordens. A gente não pode colocar as coisas fora de lugar. Se eu não consigo amar a Deus, e perto está o Senhor, próximo está o Senhor, da mesma forma que eu tenho que amar aquele que está próximo de mim, muito mais, ou na mesma intensidade de amor, vamos colocar desta forma: eu tenho que amar a Deus, porque não há diferenciação no amor de Deus. E da mesma forma que Deus te ama, Deus me ama, Deus ama a todos, da mesma forma, Deus não ama mais a um do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos realmente amar a Deus. E uma das formas de demonstração de amor a Deus é amar a sua palavra. E quando nós amamos a sua palavra, nós temos essa palavra viva em nós. E quando nós temos essa palavra viva em nós, nós somos capazes de discernir os propósitos e pensamentos do coração.
se o meu coração, realmente, os desejos do meu coração são os desejos do coração de Deus. Se os propósitos que eu estou estabelecendo na minha vida são os propósitos que Deus realmente tem para mim. Sabe, às vezes eu fico olhando e Deus fala algumas coisas e a gente quer, mas será o tempo. Deus nunca te entregará algo que você não esteja preparado. Deus nunca vai te dar a bênção se você não estiver preparado para administrá-la. Saiba disso. Deus vai te preparar primeiro para que você realmente seja não só abençoado, mas seja uma bênção naquilo que é o propósito de Deus, que extrapola tudo aquilo que você pode achar, né, de uma configuração estruturada, em que a família está tudo certinho, o trabalho vai bem, está tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo na sua caixinha, correndo bem. Mas não é isso. Não é isso que Deus tem para você. Eu diria, não é só isso que Deus tem para você. Porque no meio disso tudo podem vir provações, mas se eu estiver alinhado, se eu estiver realmente fundamentado, se eu realmente amar essa palavra como eu amo ao meu próximo, e digo que amo, as coisas podem acontecer do jeito que acontecerem, ninguém vai mudar a minha forma de lidar com as coisas de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que realmente a alegria do Senhor seja presente na tua vida e na minha vida. A palavra de Deus diz, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E a palavra nos remete dizendo, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que você possa, através desses pensamentos de Deus, que vêm pelo mover do Espírito Santo, que povoem a sua mente, tudo aquilo que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que você seja realmente envolvido por essa atmosfera e possa partir por um momento como esse de hoje, que estaremos orando com uma expectativa, com a mesma expectativa que aquela mulher do fluxo do sangue partiu. Se eu pelo menos tocar no Senhor, se eu pelo menos tocar no Senhor, eu serei curada. E o que aconteceu? Ela foi para o meio daquela multidão, tocou no Senhor, e Jesus falou, quem me tocou? E os discípulos deles acharam, eu acredito até, né, que alguém ali deve ter achado até que essa talvez seja a piada do ano. Quem me tocou? Uma multidão, um monte de gente, né, te tocando ali, te pegando. Quem me tocou? Mas houve um toque diferente. Houve um toque diferente. E que Jesus falou, de mim saiu virtude. Que hoje você possa ser tocado por Deus de uma forma diferente e sentir aí, onde você está, a virtude de Deus entrando na tua vida, tocando a tua vida, tocando o teu filho, tocando a tua esposa, entrando na tua casa, em nome de Jesus. É exemplo do filho pródigo, você possa se lembrar, olha os bons pensamentos, se lembrar da casa do Pai e voltar para os braços do Pai. A palavra diz que o filho vinha, mas antes que o filho chegasse, o pai correu ao encontro do filho. Por quê? Porque amor de pai, meu irmão e minha irmã, é muito maior, se a gente pode dizer assim, do que do filho para com o pai. O amor do pai é maior do que o do filho. Aleluia! É esse o amor que Deus tem derramado sobre a tua vida. É esse o amor que Deus tem derramado e quer continuar derramando sobre você. E que você se sinta amado de Deus. Que você se sinta realmente filho de Deus, que você se sinta realmente um filho especial de Deus, como todos são, não menos de qualquer um, não menos do que mim, do que eu. Que você realmente se sinta filho de Deus e sinta o amor desse Pai que é amoroso, que é bondoso, que pode todas as coisas. E não só você seja curado, não só você tenha um pedido de oração atendido,
mas que Deus possa realmente estabelecer o propósito dele através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor realmente que derrame a sua graça, que manifeste o seu poder hoje aqui, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, te pedimos, conduza-nos agora nas orações, nos colocando realmente as palavras certas dos nossos lábios, Senhor, para que não venhamos orar de nós mesmos, mas sejamos realmente instrumentos, ó Deus, no mover do Espírito Santo, instrumentos em tuas mãos, Senhor, que estabeleça aqui hoje a tua vontade para cada pedido que será apresentado e que o Senhor já conhecia cada um deles, Senhor. Traz à existência aquilo que não existe, ó Deus. Abre realmente, ó Deus, a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas, não só financeiramente, ó Pai, mas bênçãos, ó Deus, que cura a alma, que cura o corpo, ó Deus, que alivia a mente, que alivia, ó Deus, o coração, em que o teu fardo, que é leve, o teu jugo que é suave, ó Deus, possa ser ministrado hoje aqui sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, e a ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo que acontecerá, ó Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.